Opa, pessoal, tudo bom? Aqui é o Gustavo. Mudei aqui meu chapéu. Pessoal, hoje eu vou falar sobre se é possível você criar gado, você iniciar na pecuária de corte em pequenas propriedades, em chácara. Às vezes a pessoa compra aí um alqueire, dois alqueires, né? 3 hectares, etc. Eu costumo falar a medida em alqueire, né? Aqui em Goiás o alqueire é 4,84 hectares. E aí geralmente eu uso essa medida para me referir. É, é possível você criar gado em pequenas propriedades, você comprar aí seu gado e criar ele numa chácara, alugar uma pequena propriedade, ou se você comprou uma pequena propriedade, tem jeito de você criar gado nessa propriedade, mesmo assim sendo um espaço pequeno, é possível? Eu vou responder isso agora, então fica aí. Em primeiro lugar, pessoal, é possível sim você criar gado em pequenas propriedades, não tem nenhum impedimento para isso. Muita gente cria aí, consegue criar até muitas cabeças de gado, né? O que vai mudar é o seu manejo. Que tipo de manejo você vai utilizar para criar essas cabeças? Porque dependendo do manejo que você for utilizar, isso vai definir quantas cabeças você vai conseguir criar nessa área. Então, o problema não é se é possível criar, é sim possível criar. A questão é quantas cabeças você vai conseguir criar nessa área. Então assim, pessoal, nessa região aqui onde eu tô, que é uma região de pastagem boa, braquiária, como vocês podem ver aqui, ó, tem muita bucha, apesar de estar na seca, tem muita coisa para o gado comer. Quanto que aqui aguenta? Aqui aguenta em média 2,8 cabeças por hectare nas águas. Não é bom você colocar mais que isso para não estragar o pasto. Na seca, quanto que aguenta na seca? Eu estou falando aqui da região, aí na sua realidade pode ser diferente. Tem terra que aguenta mais, tem terra mais, como é que se diz, mais forte. Também tem terra mais fraca, mais cerrado, menos, como é que se diz, menos fértil. Então depende geralmente da área, mas aqui isso é uma média, né? Você pode aplicar aí um pouco para mais ou um pouco para menos. Quanto que aqui aguenta na seca? Aqui aguenta na seca em média uma cabeça por alqueire. Não é bom você colocar mais que isso, porque isso pode estragar muito o pasto e o gado vai sentir, não é bom. Agora a questão numa pequena propriedade, como que você faz para manejar isso? Como que você faz para colocar o gado? Em primeiro lugar, vai depender do tipo de pasto que tem nessa propriedade. Essa pequena propriedade aí que você pretende colocar seu gado, ela tem uma pastagem? Se ela tem uma pastagem, qual tipo de pastagem que ela tem? Muito provavelmente eu imagino que seja braquiarão, porque hoje é o melhor capim que tem para o nosso solo aqui de modo geral, para o cerrado brasileiro, que é um solo mais ácido. Braquiarão aguenta muito, ele não existe tanto, ele não existe que você tenha que ficar adubando tanto, igual mombaça, igual outros capins do gênero pânico, que é aquele capim que dá uma moita. Ele produz muita matéria seca, ele produz muita forragem, só que ele exige mais do solo. Agora o braquiarão não, ele é mais adaptado, ele não é tão exigente e ele exige menos custo, dispêndio financeiro e investimento de você no início, né? Então você vai olhar se essa propriedade ela tem qual tipo de pastagem. Se for braquiarão, ótimo, muito bom para você. A questão com quantas cabeças você quer começar, né? Igual eu disse, 1 hectare nas águas, se o pasto estiver bom, um pasto de braquiarão, ele vai aguentar aí vamos pôr 2,5 cabeças. É possível você criar mais? Sim, é possível, vai depender do seu manejo, né? Você vai estar criando bezerro, vaca ou boi, né? Bezerro aguenta mais, vamos supor que aguente aí 3 cabeças por hectare, você pode conseguir criar até 9 cabeças, dependendo da situação do pasto, em 3 hectares, né? 2,5, vamos pôr 3. Então nesses 5 hectares você vai conseguir criar aí 15 bezerros, por exemplo. Agora quando é um gado mais zerado, a conversa já muda um pouco, porque o gado mais zerado ele vai consumir mais pasto, ele vai estragar mais um pouco, ele vai ter uma exigência maior. Então assim, a vaca, por que eu falo que é interessante às vezes, eu até falei aqui isso num vídeo passado, por que é interessante você começar a pensar em mexer com vaca? Porque ela estraga menos o pasto, ela exige menos. Claro, se não for vaca parida, porque a vaca parida ela come de 40% a 60% a mais de forragem que uma vaca que não está lactando, que uma vaca que não é parida. Então, quando eu falo em vaca, pessoal, é vaca que não é parida, tá bom?
Se você quer criar bezerros, né, igual eu falei, bezerros, se for um gado mais novo aí, de 7, 8, 12 meses, esse pasto vai aguentar mais. Agora boi não, boi a conversa já muda, porque o boi ele estraga mais, ele exige mais, ele come mais, então ele vai estragar mais o pasto e consequentemente esse número que eu falei para você, ele vai ser menor. Então, como você me pergunta, Gustavo, mas como eu quero investir, mesmo que não seja agora, mas no futuro eu quero criar mais cabeças e eu quero pôr mais gado, eu quero fazer meu dinheiro render mais. Como que você faz isso? Em primeiro lugar, você pode escolher tratar desse gado, suplementar ele com uma matéria seca, com uma forragem de um capim que você for plantar, ou de cana. Você pode plantar aí, muita gente está plantando aí o BRS Capiaçu, que é um tipo de capim elefante que foi lançado pela Embrapa, muito bom. Ele é muito nutritivo para o gado, ele tem bastante proteína, só que ele tem um porém, ele não é rico em energia. E é justamente a energia que faz um gado mais assim, como é que eu digo? Que finaliza um gado, que dá aquela marmorizada, que faz o gado engordar. O BRS Capiaçu, apesar de não ser rico em energia, ele é rico em proteína. Então ele é muito bom para um gado mais novo, porque a proteína ela vai fazer o que? Ela vai construir carne, massa muscular no gado jovem. Agora o gado que é mais errado, não. O gado errado, ele já construiu essa massa, ele já construiu essa estrutura, então ele precisa o quê? Ele precisa engordar. E para você engordar, você precisa de quê? De energia. E são os dois tipos de alimento que são ricos em energia? Milho e soja. Atualmente o preço do milho e o preço da soja estão bem altos. É por isso que a ração tá com um preço alto hoje. Mas futuramente a gente não sabe como que vai estar isso. Então assim, essa seria a opção para você. Você tratar com um volumoso, que seria o BRS Capiaçu, e dar um pouco de concentrado para esse gado. Então assim, você pega por exemplo aqui o braquiarão, certo? O braquiarão, por que você não precisa ficar adubando ele direto, você não precisa ficar tendo tanto cuidado com ele? O braquiarão, ele é um capim muito nutritivo, essa aqui ó, braquiária brisanta marandu, o nome desse modelo, dessa espécie de braquiária aqui ó. Você tem o decumbens, que era muito usado no Brasil antigamente, hoje já não está sendo tão usado. Você tem a braquiária umidícola, que é usada aí mais em solos encharcados, porque a braquiária brisanta, marandu, essa espécie aqui ela é mais adaptável para climas mais secos, né? Mais adaptável para o nosso clima de cerrado. Você tem regiões aí do Brasil para o norte, onde chove muito, que o ideal é a braquiária umidícola. A grande questão é, por que a braquiária ela aguenta sem você precisar ficar adubando, sem você precisar ficar gastando dinheiro? Porque ela exige menos do solo, ela não produz tanta matéria seca quanto, por exemplo, um BRS Capiaçu, ou se não um capim do gênero pânico igual o Mombaça, mas ela também fica muitos anos produzindo sem exigir, sem você precisar ficar colocando calcário, sem você precisar ficar colocando fósforo, potássio, cálcio, etc. E por isso que ela é tão interessante. O custo para o produtor ele é menor, ele compensa mais. Agora a questão, por exemplo, se você mora numa região de terra fértil, onde é bom de plantar, onde você planta, tudo que você planta dá, onde você não precisa estar adubando direto, você pode começar a pensar em plantar capins como BRS Capiaçu. Pessoal, então a grande questão não é se é possível você criar gado em pequenas propriedades. A grande questão é qual a quantidade de gado que você vai querer colocar nessa pequena propriedade. Então assim, se você tem uma propriedade muito fértil, com uma terra muito boa, você tem uma pastagem muito boa, você vai conseguir criar um número maior de gado nessa propriedade. Obviamente, você tem que ver, por exemplo, nessa propriedade que você quer cuidar, qual que é o tipo de capim que tem nela. Ela tem uma pastagem em primeiro lugar, ela precisa ter uma pastagem. Qual que é a pastagem que eu recomendaria para você que está começando ou para você que quer começar? Eu recomendaria o braquiarão.
o braquiarão ele é muito bom. O braquiarão você não precisa ficar gastando dinheiro com reforma de pasto, com investir no começo. Ele vai poupar dinheiro e trabalho seu, porque ele exige menos. Ele é um tipo de capim muito adaptado a solos pobres, um solo de baixa e média fertilidade, né? Que é a realidade de muitas áreas, muitas regiões do Brasil. Então, por exemplo, olha aqui, ó, esse aqui é um pasto de braquiária, braquiária brisanta marandu. Antigamente você tinha muito o braquiária decumbens, que é um tipo de braquiária que ele produz menos matéria seca, mas só que ele sofre muito com a cigarrinha. A braquiária decumbens ela sofre muito com a cigarrinha e tem um problema do gado, dá uma doença que chama fotossensibilização. Poucas propriedades hoje ainda usam o braquiária decumbens. Você tem mais esse aqui, ó, que é o braquiarão. Você já deve ter visto ele aí. Então assim, pessoal, o braquiarão é muito bom para você que está começando. Ele vai te exigir menos investimento no começo, ele vai te exigir um gasto menor e aí você vai poder ter dinheiro para investir em outras coisas que interessam mais no momento, que talvez é comprar um pouco mais de gado, talvez é investir aí numa ração concentrada para você engordar esse gado. Então assim, a questão é quantas cabeças você vai conseguir criar nessa área. Aqui em Goiás, por exemplo, o alqueire aqui é 4,84 hectares. Em 1 hectare você cria em média nas águas, numa terra assim, com pasto de braquiarão, uma terra boa, você pode criar aí até 2,8 cabeças por hectare. Então vamos pôr assim, 2,5 cabeças. Vamos supor que você tenha uma terra aí que você esteja alugando, que você tenha comprado 5 hectares. Você vai conseguir criar aí nessa terra 12 cabeças, certo? Vamos supor que você consegue criar 12 cabeças em 5 hectares, né? 5 hectares vai dar um pouco mais de um alqueire. Nas águas. Agora na seca, você pode jogar aí uma cabeça por hectare. Então assim, vai dar aí em média 5 cabeças em 5 hectares, tá bom? Então assim, isso vai depender, claro, de região para região. Eu estou fazendo assim, uma projeção para você imaginar como que isso seria, para você ter uma ideia. Eu estou falando aqui na região onde eu crio. Então, geralmente um terreno aí de média, alta fertilidade consegue tranquilamente fazer esse quantitativo que eu falei para você. Agora, uma terra de baixa fertilidade, uma terra de cerrado, uma terra mais de cascalho, ela não vai aguentar isso, né? Porque o pasto não consegue extrair da terra nutrientes, então, consequentemente, ele vai ter um desenvolvimento, como é que se diz? Um desenvolvimento menor e não vai conseguir produzir tanta matéria seca para esse gado. Então vamos supor aí que você tenha 5 hectares e nas águas você consegue criar aí suas 11, 12 cabeças, certo? E aí você vai fazer o quê? Você me pergunta, Gustavo, mas como que eu faço na seca então? Pessoal, estou tentando ir para um lugar onde tem uma iluminação, porque às vezes o sol bate aqui na minha cara e aí fica ruim para vocês verem aí no vídeo. Mas, pessoal, então assim, você vai definir quantas cabeças você vai criar nessa área. Você pode me perguntar, mas Gustavo, eu quero criar mais, eu quero ter mais lucro. Porque assim, obviamente, quanto mais cabeças você tiver, mais lucro você vai conseguir ter com essas cabeças, porque você vai aumentar a sua margem de lucro proporcionalmente. Então, como que você faz para criar mais gado em uma pequena área? Você tem duas opções. Você pode fazer o quê? Você pode separar uma área dessa propriedade, você vai lá, separa uma área e você vai plantar uma forrageira, você vai plantar um tipo de capim ou se não um tipo de leguminosa para você fornecer silo para esse seu gado durante a seca. Mas Gustavo, qual que é o tipo de forrageira? O que eu planto? Milho, cana, sorgo? Olha, a gente está vendo aí uma espécie de forrageira que foi lançada pela Embrapa em 2015. É uma forrageira que o pessoal está usando bastante, produz muita matéria seca por metro quadrado, o custo dela é baixo, porém ela não é tão rica em energia tanto quanto o milho. Qual que é essa espécie? É o BRS capiaçu. O BRS capiaçu, ele é um capim, um tipo de capim elefante. Ele pode chegar aí até 4 metros de altura. Ele tem uma quantidade de proteína muito considerável. Ao que parece, ele tem 3% a mais de proteína do que o milho. Ele é muito
ele é muito rico em nutrientes para o gado, só que tem um porém, ele não é tão rico em energia, então ele vai servir como volumoso. Se você quiser engordar o gado, finalizar o gado, que é o objetivo de quem cria gado de corte, você vai precisar fornecer uma ração concentrada. Só que na seca, ele é muito bom para você manter o peso do gado. Então você pode começar a olhar a viabilidade de você separar uma área da sua propriedade. Você vai separar uma área, vamos supor 2, 3 hectares, para você plantar mudas de BRS Capiaçu. O BRS Capiaçu, quando você planta ele, dentro de 120 dias, você já está podendo colocar. Ele não é para você colocar o gado, ele é para você fazer volumoso. O que é volumoso? É você triturar esse capim, né? Você vai fazer uma silagem. A silagem é o que? Você pega. A silagem é o resultado que você tem do capim triturado. Você vai pegar essa silagem, você vai armazenar ela e você vai dar ela para o gado conforme a necessidade durante a seca. Porque o BRS Capinhaçu, ele não é para substituir pasto e ele também não é para pastejo, porque ele é muito alto. O gado não fica no meio dele, o gado não come ele é muito alto e ele é para fazer silagem. Da mesma forma que você não coloca o gado num canavial para o gado comer a cana, você também não coloca o gado numa plantação de BRS Capiaçu, né? Então ele pode servir basicamente para isso. Qual que é a segunda opção? É você procurar uma marca confiável de ração. Você vai olhar aí, por que eu falo confiável? Porque tem muita marca de ração aí em que você não pode confiar, porque eles declaram uma determinada tabela nutricional que não corresponde. Você tem sal mineral, você tem ração proteinada aí de péssima qualidade, que o gado não engorda, que o gado fica desmineralizado. Quando você vê vaca comendo tijolo, bezerro comendo tijolo, é porque o gado está desmineralizado. É porque está sendo fornecido sal de má qualidade ou nem mesmo está sendo fornecido, né? Gado comendo pedaço de pau, terra, isso aí é deficiência de nutrientes, né? Quando você vê esse tipo de situação ocorrendo. Então você vai escolher uma marca de confiança. E como você faz isso? Se você conhece produtores, pessoas assim que já mexem na pecuária de corte há algum tempo, você pode perguntar para essas pessoas qual tipo de ração que elas dão. E essas pessoas vão te falar, porque provavelmente elas vão estar usando uma ração de boa qualidade, então você vai averiguar se compensa dar essa ração que essas pessoas estão dando. Você também pode fazer uma análise laboratorial dessa ração. Você vai lá, leva no laboratório para eles fazerem a análise, para ver se bate com o que está sendo declarado lá na tabela nutricional. E aí, você escolheu a ração de qualidade, a marca confiável, você vai fornecer um proteinado de médio consumo para esse gado durante a seca. Você vai fornecer durante a seca para o gado não perder peso ou até mesmo para você conseguir manter aquele quantitativo de gado que você tinha nas águas na seca. Então vamos supor que você tinha 2,5 cabeças por hectare nas águas, para sua terra, que você vai colocar seu gado e aguentar, você vai dar uma ração para conseguir manter esse mesmo quantitativo, para o pasto aguentar. Ou se não, você vai fornecer o volumoso que vai ser feito com o capim, o BRS Capinhaçu no caso, ou você pode plantar outro capim. Pessoal, é importante vocês entenderem que esse tipo de solução, igual você plantar, por exemplo, o BRS Capiaçu, ou você fazer pastejo rotacionado, isso aí tem um custo maior, né? É por isso que eu defendo aqui a questão da braquiária para quem está começando. Aqui, ó, pasto de braquiarão, muita matéria seca, né? Como vocês podem ver, o pasto não está rapado, você não pode deixar o pasto ficar rapado. Ele tem que ficar aí com 10, 12 centímetros, tem que ter matéria seca. Se ele tiver rapado, significa que está tendo excesso de animais. E se tem excesso de animais, o que vai acontecer? Todos vão começar a ser prejudicados pela falta de alimento nessa pastagem. Então assim, você pode utilizar esses dois métodos na seca. Você pode tratar com concentrado, você pode plantar você pode plantar aí uma área da sua propriedade com BRS Capiaçu, ou se não até mesmo com outro tipo de capim, mombaça, etc. Mas esses capins são mais para pastejo rotacionado.
Pastejo rotacionado, você tem que fazer os piquetes, você tem que dar um descanso para esse pasto e você tem que estar adubando ele com ureia ou nitrogênio, né? Vai depender aí da necessidade da terra. Você vai estar, aí o manejo é mais custoso. Agora não, se você tem o pasto de braquiarão, você tem um pasto que você não superlota ele, você fornece uma suplementação para esse gado na seca, você consegue ter um custo menor, porque a grande questão da pecuária é você produzir mais com menos, é você ter mais lucro com menos gasto, com menos investimento. É por isso que, por exemplo, o BRS Capiaçu ele parece tão interessante hoje para a pecuária por conta disso, porque o custo dele em relação ao milho é até 70% menor, tá bom, pessoal? Pessoal, vim aqui olhar o gado, seguindo aquelas mesmas dicas que eu falei para vocês, olhar animal por animal, ver se está tudo certo, contar, ver se não tem nenhuma bicheira, ver se não tem nenhum problema. Por que é importante você fazer isso? Justamente porque isso vai te dar um retorno financeiro maior. Se você tem um cuidado maior com as coisas que você desenvolve, com as coisas que você empreende, com as coisas que você constrói, consequentemente, você vai ter um resultado melhor. Então, da mesma forma é o gado, né? Eu imagino que muita gente, né, às vezes deve assistir os vídeos aí na internet e ter dúvida, né, como que faz para entrar na pecuária de corte, ou se não a pessoa que já está na pecuária de corte quer saber assim, como que você tem melhores resultados. A questão do resultado nada mais é do que o esforço que você vai empregar, do que o investimento que você faz, né? Eu costumo dizer que a pecuária de corte ela é uma poupança que você faz para o seu futuro, né? Você não vai aí comprar suas cabeças e vai começar a viver disso instantaneamente. Você pode ter certeza que sim, você está construindo seu futuro, você está investindo no seu futuro, né? Não é igual poupança que você põe lá e aí a inflação come todo o seu dinheiro. Você tem alguma coisa palpável, você tem um patrimônio, né? Um capital que você tem um investimento palpável, um investimento sólido, né? O investimento em gado é isso, né? Ele te dá um trabalho, né? Ele te dá um trabalho. Não adianta você pensar que você está com dinheiro sobrando aí e você vai comprar o gado, pôr no pasto e vai largar lá. Você precisa trabalhar esse gado para ter um retorno financeiro, né? Você precisa trabalhar esse gado, você precisa cuidar dele, você precisa fazer todas aquelas coisas que eu te falei. Mas se você faz isso ao longo dos anos, ao longo do tempo, você vai ter um resultado que a média das pessoas não tem. Porque a média das pessoas é acomodada, as pessoas se acomodam, as pessoas querem aquilo que é fácil. Se você quer coisa fácil, a pecuária de corte não é para você não, tá bom, meu amigo? Se você quer coisa fácil, vai procurar outra coisa, vai mexer aí, sei lá, pôr seu dinheiro na poupança ou qualquer outra coisa. Mas a pecuária de corte é para quem gosta dessa lida, é para quem gosta de trabalhar, de estar lidando com a natureza, com os animais, de estar ali no pasto. E é para quem gosta também de investir naquilo que dá retorno, naquilo que te dá a certeza de ter retorno financeiro. Porque na internet aí tem muita promessa de dinheiro fácil, tem muita promessa de dinheiro rápido, ganhe dinheiro do dia para a noite, mas nada disso funciona, é tudo mentira. É tudo, 95% disso é mentira. Porque não existe dinheiro fácil. Você pode ver aí na sua realidade. Qual que é o dinheiro fácil que veio para você? Né? Aqui o que eu estou apresentando aqui para você é isso. É uma forma de você fazer uma poupança, de você garantir o seu futuro. Né? Garantir, fazer um investimento. Isso aqui é investimento. E o melhor da pecuária de corte é que você não precisa ser rico para começar. Você pode começar com poucas cabeças, não é igual um imóvel. Quem quer investir em imóvel tem que juntar uma quantidade maior, uma quantidade considerável de dinheiro para comprar um imóvel e vender um imóvel, ou se não um carro, sei lá. A pecuária de corte não, ela te possibilita começar menor. Ou então você
juntar um capital, um patrimônio ao longo do tempo e depois pegar, vender isso e investir nas suas cabeças de gado. O gado, se você compra uma casa, vou te dar um exemplo, investir em imóvel assim, no meu entender é complicado. Investir em imóvel para mim é mais complicado porque se você compra um imóvel com o intuito de alugar ele, você vai comprar esse imóvel e você vai deixar esse imóvel lá. Beleza. Vamos supor que você compra uma casa boa, uma casa que você consiga alugar ela. Daqui 5 anos, ou vamos ser mais otimistas, daqui 10 anos, essa casa está precisando reformar. E aí você vai gastar nessa casa o valor que você recebeu em anos de aluguel. Anos de aluguel. Além disso, a casa está ficando velha. Uma casa que tem 10, 20 anos, ela já não é mais a mesma casa. Ela vai começar a apresentar problemas. Ela vai ser uma casa com menos... Boiada aqui, pessoal. Ela vai ser uma casa com menos tecnologia. Ela vai ser uma casa com menos recursos que o mundo moderno pode oferecer. E aí, muita gente acha que casa é um ativo. Não, na verdade, casa é um passivo. Ela vai te gerar mais despesas do que retorno financeiro. Beleza, investimento em imóvel. Agora, o investimento, você investe em um carro, por exemplo, você compra um carro, beleza, todo mundo precisa de um carro para trabalhar, para andar, para se deslocar, principalmente hoje. Que a gente precisa fazer as coisas rápido, né? É cobrado de nós que nós sejamos rápidos, a sociedade está mais rápida, então cabe que você precisa de um carro. Mas um carro, todo mundo sabe que você compra um carro e daqui 5 anos esse carro já desvalorizou. Daqui 10 anos esse carro já desvalorizou muito. Daqui 15 anos esse carro já praticamente perdeu, assim, a menos que seja um carro bem conservado, já é um carro que está precisando trocar. Agora gado, não. Se você compra um bezerro hoje, por mais que você não tenha, como é que se diz, não veja um resultado palpável daquilo no momento, daqui a um tempo esse bezerro já vai ser um garrote. E daqui a um tempo esse garrote vai ser um boi. E aquele bezerro que você pagou R$ 1.300, virou um boi. Você vai vender esse boi por R$ 4.200, R$ 4.300. Então isso é investimento. Investimento é aquela coisa na qual você coloca o seu dinheiro, né? Na maioria das situações você emprega o seu trabalho, você emprega o seu tempo e a partir disso você tem um retorno financeiro ao longo do tempo. E esse retorno financeiro ele vai acumulando ao longo do tempo. Você vai reinvestindo aquilo que você ganhou e o seu retorno ele vai ficando cada vez maior. Isso sim, pessoal, é a realidade. Isso sim é um investimento de verdade. Não é nenhuma promessa aí de pirâmide, de ganhar dinheiro do dia para a noite, não. É você trabalhar, é você investir o seu dinheiro, você aprender a ter conhecimento e você trabalhar nisso. Você colocar o seu suor nesse trabalho. E aí sim, você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Porque isso é uma lei bíblica, né, pessoal? Isso é uma lei assim que existe desde que o mundo é mundo, que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, se você planta boas coisas, você planta bons investimentos, se você guia, se você conduz o seu dinheiro da maneira correta, sem ficar querendo pegar atalhos, sem ficar nada de errado com atalhos, mas você precisa ter consciência de que muitas das promessas que você vê aí, muitas das promessas que você vê aí de dinheiro fácil, essas coisas, elas não são verdadeiras, né? Pode existir sim, existem sim formas de se ganhar dinheiro rápido, etc. Eu não duvido disso, mas eu acredito que a forma que você tem de ganhar o seu dinheiro, de fazer os seus investimentos, tenha você pouco ou muito dinheiro,
ela vai depender do seu trabalho, da sua capacidade, da sua disposição para investir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu trabalho e a sua vontade. E isso vai fazer a diferença no seu futuro. Isso vai fazer com que você tenha melhores ou piores resultados, né? E é isso, pessoal, né? A pecuária de corte, ela está aí hoje alimentando não só o Brasil, né? O produtor rural, o criador de gado, ele alimenta não só o Brasil, ele alimenta a China. Enquanto existir gente no mundo, essas pessoas vão precisar comer. Então, a pecuária de corte não é coisa de lua, não é, como é que se diz, não é tendência de mercado, não é moda. A pecuária de corte, ela tá aí para ficar, né? Enquanto existir seres humanos no mundo, essas pessoas vão precisar comer. E mesmo em tempo de crise, em tempo de crise econômica, o mundo vai precisar consumir carne, porque o ser humano ele é carnívoro. Então, logicamente, vai precisar vender carne, vai ter gente querendo comprar carne, e igual a gente está vendo aí agora, tá tendo uma escassez de oferta no mercado. Então, quem tem carne para vender está conseguindo vender a um preço bom. A arroba aí tá mais de R$200, tem estado aí que tá chegando 210, 215. Você vende e você tem um retorno daquilo que você investiu. Essa é a pecuária de corte. Não é nenhuma promessa de ganhe dinheiro da noite para o dia, não. É você investir, você trabalhar e você ter retorno, você garantir o seu futuro. E é isso que eu quero, essa mensagem que eu quero deixar para você que tem dúvida, ou às vezes fica pensando se é um mercado bom, se é um mercado que você investe, que você tem retorno. Você não colhe nada, lógico, da noite pro dia, igual eu disse. Você investe, é igual uma planta. Eu já até falei isso aqui num vídeo anterior, a pecuária de corte é igual uma planta. Você planta ela, você aduba, você agoa e aí você colhe os frutos. Tá bom, pessoal? É isso, espero ter ajudado. Valeu, obrigado.